Veja bem, pessoal, sem nenhuma dúvida, o litisconsórcio facultativo simples, ele é muito mais habitual. Lembre-se daquele exemplo em que dois advogados, num litisconsórcio facultativo, propuseram uma ação contra um cliente em comum. Nesse caso, você tem um litisconsórcio facultativo e simples. Por quê? Porque nada obsta que um advogado ganhe e o outro advogado perca. Logo, ele é facultativo e comum, ou simples. Mas nada impede que pensemos num litisconsórcio facultativo unitário, onde as partes têm a opção de litigar em conjunto, mas a decisão deverá ser uniforme. Pode isso? Pode. Litisconsórcio facultativo unitário. Litisconsórcio com opção, facultatividade, mas com decisão uniforme para os litisconsortes. Veja esse exemplo na tela comigo de litisconsórcio facultativo unitário. Basta lembrar os casos de condôminos que reivindicam a coisa comum. Então, olha esse primeiro exemplo. Condôminos que em litisconsórcio facultativo reivindicam a coisa comum, ou ainda, credores solidários cobrando a dívida única. Agindo em conjunto ou separadamente, o resultado será uniforme para todos. Ou seja, temos um caso claro de litisconsórcio facultativo unitário. Olha isso sendo cobrado. Prova do ano passado, lá do TSE de Rondônia. Caso um credor ajuize uma ação de natureza obrigacional contra seus dois devedores solidários de uma obrigação indivisível, esse litisconsórcio passivo será classificado como, vejam, esse, pessoal, é um litisconsórcio facultativo, você concorda comigo? Porque eu tenho aqui devedores solidários, então eu tenho aquela comunhão de obrigações, e ele, por se tratar de uma dívida solidária, como o próprio professor Humberto Teodoro Júnior levantou aqui no exemplo anterior, você concorda comigo que ele é um litisconsórcio unitário? Litisconsórcio facultativo e unitário. Ok? Então isso é o que eu tinha para falar sobre litisconsórcio facultativo. As hipóteses do 113, a possibilidade de desmembramento desse litisconsórcio e ainda essa conjunção, né, de fatores. Litisconsórcio facultativo simples, litisconsórcio facultativo unitário. Fechou? Litisconsórcio necessário. Então vamos para ele. Litisconsórcio necessário. Então, já foi litisconsórcio ativo, passivo e misto. Litisconsórcio inicial ou ulterior, letra B. Letra C, litisconsórcio simples e unitário. Letra D, litisconsórcio facultativo e necessário. Quando que o litisconsórcio é necessário, pessoal? Quando que é obrigatório formar o litisconsórcio? Primeiro, quando a lei determinar. Primeiro, quando a lei determinar. Em algumas situações, o próprio legislador impõe a formação de um litisconsórcio. Vamos usar, inclusive, um exemplo das aulas passadas. Vem comigo. Olha esse primeiro exemplo. O artigo 73, parágrafo 1º do nosso Código, quando lembra que ambos os cônjuges serão necessariamente citados para ações que versem sobre direito real imobiliário. Então aqui você tem um caso de litisconsórcio passivo necessário por força de lei.
por determinação legal. Quer outro exemplo, agora inédito? Vem comigo. Lá na Lei de Ação Popular, a Lei de Ação Popular, em seu artigo 6º, fala que quando eu for propor uma ação popular, essa ação tem que ser proposta contra um litisconsórcio passivo. Primeiro, tem que ter a pessoa pública ou privada, tem que trazer as autoridades, os funcionários ou administradores que, por exemplo, autorizaram o ato, e ainda os beneficiários diretos desse ato. Então, numa ação popular, nós vamos ter sempre um autor contra 1, 2, no mínimo 3 réus. É um litisconsórcio passivo necessário, assim como aqui no caso dos cônjuges, ok? Então a primeira hipótese de litisconsórcio necessário é o litisconsórcio necessário por determinação legal. Mas o litisconsórcio necessário, ele também pode se dar, vamos continuar? Vejam, pela natureza da relação jurídica controvertida. Pela natureza da relação jurídica controvertida. Vamos entender essa parte. Pessoal, às vezes você não tem uma lei determinando a formação do litisconsórcio. Todavia, a própria natureza da relação jurídica controvertida, a própria natureza jurídica, a própria natureza da relação jurídica que está sendo discutida em juízo, ela impõe, ela exige a participação de 2 ou mais pessoas. Olha um exemplo clássico. Anulação de casamento. Anulação de casamento proposta pelo Ministério Público. Vem aqui pensar comigo. Você acha que o MP pode propor uma ação de anulação de casamento apenas contra a mulher? Claro que não. Num casamento entre homem e mulher, por exemplo, uma ação de anulação de casamento tem que ser proposta em litisconsórcio. É um litisconsórcio passivo necessário. Necessário não por força de lei, porque não tem lei que diga isso, mas é um litisconsórcio necessário pela natureza da relação jurídica controvertida. Em virtude da natureza da relação jurídica controvertida, temos que faz-se necessário o litisconsórcio necessário, ou faz-se necessário o litisconsórcio. Fica melhor assim, não é isso? E em todos esses casos, gente, seja porque a lei determina, seja porque a natureza da relação jurídica controvertida determina, o litisconsórcio é impositivo, de forma que a eficácia da sentença depende da citação de todos. Vamos anotar isso? Em todos esses casos, pessoal, a eficácia da sentença depende da citação de todos os litisconsortes. A eficácia da sentença depende da citação de todos. Gustavo, mas o autor, lá na prova, não formou o litisconsórcio necessário. E aí? O autor não formou o litisconsórcio necessário. E aí? O juiz, letra A, vai extinguir o processo imediatamente? Ou letra B, vai abrir prazo para o autor fazê-lo? Letra B. Então vem comigo, não se esqueçam que, vejam, se não houver formação do litisconsórcio necessário, o que o juiz vai fazer? O juiz vai determinar
a intimação do autor para fazê-lo. O juiz determina ao autor que promova a citação de todos aqueles que devam compor o litisconsórcio. Vai abrir um prazo para isso, é um prazo judicial, o juiz que vai estabelecer esse prazo, sob pena de, em não fazendo, o processo ser extinto. Está claro? Então não é causa de extinção. A maioria das questões gosta de colocar que se o autor não compuser o litisconsórcio necessário, o processo vai ser extinto imediatamente. Não é causa de extinção imediata. Vem comigo ver isso sendo cobrado. Olha lá. A distribuição de petição inicial, que não indica todos os réus em litisconsórcio passivo necessário, é causa para imediata extinção do processo. Correto? Errado. Não é causa de imediata extinção do processo. Muito bem. Pessoal, para encerrar essa definição de litisconsórcio necessário, percebam que em todos os nossos exemplos, nós sempre colocamos o litisconsórcio necessário no polo passivo. 2 ou mais réus. Existe um debate, existe uma discussão doutrinária acerca da existência ou não do litisconsórcio necessário ativo. Então vamos nos fazer essa pergunta? Coloca assim no seu caderno, ó. Vou colocar em tom de pergunta. Litisconsórcio necessário ativo. Será que eu posso pensar numa situação em que 2 ou mais pessoas tenham que litigar? Será que eu posso pensar numa situação em que necessariamente eu tenho que ter, por exemplo, 3 autores contra um réu? Necessariamente 3 autores contra um réu? Bom, embora haja muita discussão, muita polêmica doutrinária, o Superior Tribunal de Justiça, ele já se manifestou algumas vezes quanto a isso e ele entende que, sim, que em certas situações há a figura do litisconsórcio necessário ativo. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine que eu e mais 2 pessoas firmamos um contrato com um banco. Eu e mais 2 pessoas firmamos um contrato com o banco. Imagine que eu queira rediscutir esse contrato. Segundo o que o STJ entendeu, eu não posso, sozinho, entrar com uma ação contra o banco, porque o contrato não envolve apenas o Gustavo. O contrato envolve o Gustavo e mais 2 pessoas. Ele entendeu que, nesse caso, seria necessária a participação de todos. Aí você fala, tá, mas e se uma das partes, Gustavo, não quiser demandar? Se uma das partes fala, eu não quero entrar com a ação, certos de que ela não pode ser obrigada a demandar, mas também certos de que eu tenho o direito de demandar, qual é a solução a que se chega nesse caso? Eu entro com a ação contra o banco e peço a citação. Eu entro com a ação contra o banco e peço a citação dessa pessoa que não quis litigar. Ela vai ser citada na qualidade de interessada. Ela não é ré. Ela vai ser a interessada. O importante é que ela tenha ciência e oportunidade de participar deste processo. Vamos sistematizar isso? Vem comigo. Primeiro, o STJ dizendo acerca do tema. Lembra desse exemplo que eu te dei. A natureza desse negócio, realizada pelos mutuários, eu e os outros 2, e a possibilidade de modificar essa relação de direito material, determinam a formação, olha quem está aqui, do litisconsórcio ativo necessário. O litisconsórcio ativo necessário entre os mutuários, no caso ali eu e aqueles outros 2, busca harmonizar os julgados e a segurança jurídica. Logo,
além de promover a economia processual, ele entendeu aqui que, reconhecido o litisconsórcio ativo necessário, o que o juiz deve fazer? Determinar a intimação daqueles que, como autores, são titular da mesma relação jurídica deduzida em juízo. Eu quase gostei 100% dessa decisão. Só na parte final, onde ele disse intimação, é que eu não curti muito. Porque eu me filio a uma corrente doutrinária que acha mais interessante, nesse caso, determinar a citação desses interessados. A propósito, vem comigo. O próprio artigo 238 deixa claro, né? Que citação é o ato pelo qual são convocados o réu, que não é o meu caso, o executado, que não é o meu caso, mas olha quem está aqui. O interessado para integrar a relação processual. Então esse seria um típico caso de citação de interessado. Tá claro? Muito bem. Dito isso, assim como eu lembrei a vocês que existe litisconsórcio facultativo simples e facultativo unitário, eu quero então também fazer essa relação agora com o litisconsórcio necessário. Para que você se lembre, venha comigo, que existe litisconsórcio necessário unitário e também a gente pode pensar em litisconsórcio necessário simples. Todas as combinações são imagináveis nesse caso. Vamos começar por aquilo que é mais frequente. O litisconsórcio necessário unitário. Acho que é mais fácil de entender. Vamos começar por ele. Litisconsórcio necessário unitário. Ora, pessoal, vamos pegar aquele exemplo que eu te dei de litisconsórcio necessário numa ação de anulação de casamento. Esse litisconsórcio ele é necessário e ele é unitário. Por quê? Porque não tem como dar uma decisão para o marido e outra para a mulher. Ou o casamento é anulado ou não é anulado. Logo, o litisconsórcio é necessário e unitário. Olha isso sendo cobrado numa questão, numa prova da FGV, de oficial de justiça lá de Alagoas. O MP ajuizou a ação de anulação de casamento em face dos irmãos João e Maria. O João conhecia o impedimento, mas a Maria desconhecia. O que me interessa aqui é o seguinte: essa ação deve ser proposta em litisconsórcio passivo, originário, necessário e simples, passivo, eventual. Vamos direto para aqui para ficar mais simples. Gente, claro que é um litisconsórcio passivo. Ele é originário, porque ele já começou desde o início do processo. Ele é necessário, porque não tem como entrar com a ação só contra o João ou só contra a Maria. E ele é um litisconsórcio unitário. Por quê? Porque não tem como decidir de forma diferente para os litisconsórcios. A decisão será necessariamente a mesma para o João e para a Maria. Tranquilo? Então volta aqui. Litisconsórcio necessário unitário. Lembrou da questão? Legal. Mas nada impede que nós tenhamos também um litisconsórcio necessário e simples. Querem exemplo de litisconsórcio necessário e simples? Lembra daquele exemplo que eu te dei da ação popular? Lembra daquele exemplo que eu te dei da ação popular? Deve estar até aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui. Olha o exemplo da ação popular aqui, ó. Esse litisconsórcio era o quê? Facultativo ou necessário? Necessário. Mas você concorda que as decisões podem ser diferentes para cada um dos litisconsórcios? Você concorda, por exemplo, que essa empreiteira aqui, ela pode ser absolvida? Ao passo que a autoridade pode ser condenada? Então você tem aqui o caso de um litisconsórcio necessário
simples. Olha o STJ falando isso. Vem comigo. A ação popular, que é o meu exemplo, reclama um cúmulo subjetivo no polo passivo. Não é isso? É o litisconsórcio passivo necessário. Vem aqui para cá, ó. Consecutariamente devem ser citados para integrar, olha o que ele disse, litisconsórcio passivo necessário simples. Olha que beleza, gente. Litisconsórcio passivo necessário simples. Está vendo? Então nada obsta que tenhamos um litisconsórcio passivo necessário unitário ou litisconsórcio necessário simples, como é o caso da ação popular. Como é o caso de uma ação de uso capião, em que eu posso ter 3, 4, 5, 6 réus, porque eu tenho o proprietário do imóvel e todos os vizinhos, e eu posso ter decisões diferentes para cada um deles. Ele é necessário e simples. Está vendo? E é com base nisso que você não erraria uma questão como essa. Vejam, da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, onde se afirmou, certo ou errado, gente? No caso de litisconsórcio necessário, o regime de tratamento é sempre também de litisconsórcio unitário, pois o juiz não pode decidir o mérito de modo não uniforme entre os litisconsortes. Claro, pelo que acabamos de ver, que está errado, não é isso? Outra banca tentou induzi-los a erro. Veja aqui. Todo litisconsórcio unitário é necessário, tendo em vista não permitir decisões distintas para os litisconsortes. Não existe essa relação. Você pode ter litisconsórcio facultativo simples, facultativo unitário, necessário simples, necessário unitário. Eu te dei exemplos de todos eles. Está bem claro isso? Então, necessário simples, necessário unitário. Outro ponto. Ainda no litisconsórcio necessário, a gente tem que se fazer uma última pergunta. Gustavo, o que acontece com uma decisão proferida sem participação de litisconsorte necessário? Vamos anotar isso? Vem comigo. O tema é sentença sem participação do litisconsorte necessário. Que fim levará uma decisão proferida num processo em que não participou o litisconsorte necessário? Que fim levará uma decisão proferida num processo sem a integração do contraditório desse litisconsorte? Depende. Depende se o litisconsórcio era necessário unitário ou se o litisconsórcio era necessário simples. Olha o que o artigo 115 vai nos trazer. Vem comigo. Então nós vamos colocar assim, ó. Número 1. Se se trata de litisconsórcio necessário unitário, como naquele caso lá da anulação de casamento, essa decisão vai ser nula. Será caso de nulidade. Se o litisconsórcio é necessário unitário e não houve a participação de um determinado litisconsorte, essa sentença será nula. Todavia, se se trata de um litisconsórcio necessário simples, aquela em que a decisão podia ser diferente para os litisconsortes, essa sentença será ineficaz apenas para aqueles que não foram citados. Aí a sentença, nesse caso, ela será ineficaz apenas para os que não foram citados. Então pega aquele exemplo. MP
ação de anulação de casamento contra marido e mulher. Litisconsórcio necessário unitário. Se a sentença for proferida sem a integração do contraditório por um deles, nulidade. Agora pega aquele outro exemplo da ação popular. Litisconsórcio necessário, simples. Se uma das partes não for citada, eu anulo a sentença? Não, ela é válida. Ela só não tem eficácia com relação aos que não foram citados. Olha isso na tela comigo. O STJ dizendo assim. Lembra do exemplo da usucapião que eu te dei? Ele falando que a sentença que declara a propriedade do imóvel usucapiendo não trará prejuízo ao confinante não citado, não havendo efetivo reflexo sobre a área dos seus terrenos, já que ele não participou no feito, e logo a sentença quanto a eles é ineficaz. Logo, a sentença quanto a ele é ineficaz. Então vejam, repito, pensa numa usucapião, que eu tenho litisconsórcio necessário entre 3, 4, 5. Se um deles não for citado, a sentença é válida. Ela só não tem eficácia com relação ao que não foi citado. Mas se tratava de um litisconsórcio necessário unitário, se não houver a integração do contraditório por um dos litisconsortes, é caso de nulidade. É com isso que você não erraria uma questão como essa, em que se perguntou, na prova de defensor público do Rio Grande do Sul, se a sentença de mérito proferida em processo, no qual não tenham sido citados todos os litisconsortes necessários, será sempre nula. Sempre nula, gente? Sempre nula, não. Acabamos de ver que ela será nula só se tratasse de um litisconsórcio necessário unitário. Está bem claro isso? Viu como o tema litisconsórcio é rico? Viu como o tema litisconsórcio é muito cobrado? Vamos entrar ali na reta final da classificação. Então, letra A, ativo, passivo, misto. Letra B, inicial ou ulterior. Letra C, simples e unitário. Letra D, facultativo e necessário. Vamos para a letra E, litisconsórcio alternativo. Vamos para a letra E? Letra E, litisconsórcio alternativo. O litisconsórcio é alternativo, pessoal, quando o autor tem dúvida quanto à legitimidade passiva. O litisconsórcio ele é alternativo quando o autor tem dúvida quanto à legitimidade passiva. Aí ele vai colocar todo mundo que ele entende como potenciais legitimados como réus. Ele está na dúvida de quem é o verdadeiro legitimado passivo. Se ele propõe a ação contra um sujeito ou contra o outro. Aí nesse caso o que é que ele faz? Ele demanda contra os 2, os 3, os 4, num litisconsórcio alternativo. Que é um bom exemplo disso. Um bom exemplo de litisconsórcio passivo alternativo está aqui. Vem comigo. No artigo 547 do CPC. Ação de consignação em pagamento, em que o devedor tem dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento. O que o autor vai fazer nesse caso? O autor que é o devedor nessa ação. Ele faz o depósito e pede a citação dos possíveis titulares do crédito. Eu pago um valor todo mês para um sujeito.
Num determinado dia, me liga pela manhã alguém dizendo, fulano morreu, sou filho dele, você podia pagar para mim agora. 2 horas depois liga outro filho falando que é ele que vai receber. E na parte da tarde liga uma filha dizendo que o pagamento tem que ser feito para ela. Aí nesse caso, o que eu vou fazer? Consignar em pagamento e colocar como réus os 3. É um litisconsórcio alternativo, porque eu tenho dúvida quanto à legitimidade passiva. Eu não sei quem deve receber, eu não sei a quem eu devo pagar. Tá claro? Já caiu? Já, vem ver. Ação de consignação em pagamento proposta contra 2 supostos credores por não saber a quem se deve pagar. Trata-se de litisconsórcio passivo alternativo. Perfeito. Litisconsórcio alternativo. E a letra F? Penúltima classificação. Litisconsórcio subsidiário, também chamado de eventual. O litisconsórcio subsidiário ou eventual, pessoal, é quando o autor ajuiza uma ação contra um e, caso não consiga atingi-lo, e caso não consiga atingi-lo, tem um hífen aqui, tá? Deixa eu apagar, senão vai ficar parecendo que não tem, né? E caso não consiga atingi-lo, ele busca atingir o outro. O autor ajuiza uma demanda contra um réu, estou esperando você anotar, e caso não consiga atingi-lo, ele busca subsidiariamente atingir o outro. Vou repetir, litisconsórcio subsidiário ou eventual é quando o autor ajuiza uma ação contra um réu, mas caso não consiga atingi-lo, ele busca atingir subsidiariamente o outro. É claro que esses 2 réus já fazem parte do processo desde o início, tá, gente? Estou esperando você anotar. O autor ajuiza uma ação contra um réu e, caso não consiga atingi-lo, ele subsidiariamente busca atingir outro réu. Eu falo, excelência, eu quero a condenação desse réu. Mas se não for possível condená-lo, eu quero que outro seja condenado. Eu tenho 2 réus e aqui eu tenho uma ordem de preferência. Eu quero a condenação de A. Se ele não for condenado por não poder sê-lo, eu quero a condenação de B. Olha um ótimo exemplo de litisconsórcio subsidiário, também chamado de eventual, extraído de uma questão de uma das provas anteriores. Vem comigo. Uma empresa recolheu determinado tributo junto ao município de Sinop, Mato Grosso. Então ele pagou o tributo para o município de Sinop. Posteriormente, foi surpreendido com a notificação de um lançamento tributário pelo município de Cuiabá relativamente ao mesmo tributo e pelo mesmo fato gerador do tributo já pago para Sinop. Caso a autora venha propor ação de anulação do débito fiscal em face do município de Cuiabá, poderá formar litisconsórcio passivo eventual, também chamado de subsidiário, com relação ao município de Sinop, pleiteando a repetição do indébito no caso de improcedência do seu pedido principal. Tá certo? Então, nesse caso, o que o autor vai fazer? Ele vai propor uma ação contra o município de Cuiabá, pedindo para declarar a inexistência da dívida. E ele vai dizer, se eu perder, ou seja, se ficar consignado que eu tenho que pagar para Cuiabá, eu quero então que o município de Sinop seja condenado a me restituir o valor que eu já paguei.
Então eu formei um litisconsórcio entre Cuiabá e Sinop. Mas é um litisconsórcio subsidiário. Lê comigo de novo o conceito que você anotou. É subsidiário porque o autor ajuiza a ação contra um réu 1, o réu 1, naquele exemplo, foi Cuiabá. Mas caso não consiga atingi-lo, eu vou buscar atingir o réu 2, que foi o município de Sinop. Se Vossa Excelência julgar improcedente o meu pedido contra Cuiabá, entendendo que eu tenho que pagar para ele, então julgue procedente o meu pedido contra o município de Sinop, determinando que ele restitua os valores que eu já paguei. Então, repito, o litisconsórcio sucessivo, o litisconsórcio subsidiário, que é quando eu ajuizo a ação contra um determinado réu e caso não consiga atingi-lo, caso eu não seja bem sucedido contra ele, eu busco atingir um outro réu. No caso do meu exemplo, Sinop era o segundo réu. Tá ok? Litisconsórcio subsidiário. E que a gente então encerre e não confunde letra G com o litisconsórcio sucessivo. Que a gente não confunde, por fim, com o litisconsórcio sucessivo. Quando que eu tenho litisconsórcio sucessivo? Litisconsórcio sucessivo, pessoal, é quando o pedido de um somente pode ser acolhido se o pedido do outro o for. Como assim? É quando o pedido de um somente pode ser acolhido se o pedido do outro o for. Vou te explicar. Anota primeiro. É quando o pedido de um somente pode ser acolhido se o pedido do outro o for. Em linhas gerais, pensa aqui comigo, A e B contra o réu. Quer ver um litisconsórcio sucessivo? O pedido de B só vai ser analisado e só vai ser acolhido se o pedido do A ganhar, for concedido. Mas está difícil de entender. Eu acho que a melhor forma de entender é vendo esse exemplo aqui. Renato, recém-nascido, e Antônia, sua mãe, são autores de uma ação proposta contra Luiz, suposto pai de Renato. Então vem comigo, olha aqui, olha o litisconsórcio, Renato e Antônia contra Luiz. Na ação são pleiteados, primeiro, a declaração de paternidade de Luiz em favor de Renato e o ressarcimento de despesas decorrentes do parto em favor de Antônia. Olha esse litisconsórcio. Você concorda que o pedido da Antônia só vai ser analisado se o Renato ganhar? Porque se o Renato ganhar, vai ficar declarada a paternidade do Luiz. E assim sendo, a Antônia faz jus ao ressarcimento das despesas decorrentes do parto. Então, pessoal, esse é um típico exemplo de litisconsórcio facultativo e sucessivo. Porque o pedido de um, Antônia, somente pode ser acolhido se o pedido do outro, Renato, o for. Repito, o pedido de um, nesse caso o pedido de um, Antônia, somente pode ser acolhido se o pedido do outro, do Renato, o for. Porque o juiz só vai acolher o pedido da Antônia de ressarcimento das despesas decorrentes do parto se o pedido do Renato, qual seja, declaração de paternidade, for acolhido. Isso é um litisconsórcio facultativo e
sucessivo. Tá claro isso? Complexo, né? Todas as classificações de litisconsórcio. Inicial, vamos voltar no comecinho? Ativo, passivo e misto. Inicial e ulterior. Simples e unitário. Facultativo e necessário. Alternativo, subsidiário e sucessivo. Fim. Para entrar na reta final do litisconsórcio, vem comigo com essas últimas informações. Dentre as últimas, a primeira, vem cá, está lá no artigo 117, lembrar do regime de autonomia entre os litisconsórcios. Porque os litisconsórcios são considerados litigantes distintos. Os litisconsórcios são considerados litigantes distintos em suas relações com a parte contrária. Então, como regra geral, repito, há uma autonomia entre os litisconsórcios. Eles são litigantes distintos entre si. De forma que, em princípio, o que um faz ou deixa de fazer não beneficia nem prejudica o outro. Essa é uma regra geral. Como eles são distintos, eles são litigantes autônomos, o que um faz ou deixa de fazer não beneficia nem prejudica o outro. Autonomia. O que um faz ou deixa de fazer não beneficia nem prejudica o outro. Só que o próprio código ressalva a situação do litisconsórcio unitário, onde ele entende que o que um fizer vai beneficiar o outro. Então você vai anotar assim comigo, ó, já está aqui, autonomia entre litisconsórcios. Eles são litigantes distintos. Aí nós vamos colocar aqui, ó, salvo no caso de litisconsórcio unitário. Por quê? Salvo no caso de litisconsórcio unitário. Porque nessa hipótese, nós vamos continuar, os atos e as omissões de um podem beneficiar os outros. Repito, vou voltar para quem está anotando. Há um regime de autonomia entre os litisconsórcios, que devem ser vistos como litigantes distintos. Volta aqui comigo, pessoal. De forma que, como regra, o que um faz ou deixa de fazer não beneficia nem prejudica o outro. A menos, diz o artigo 117, no litisconsórcio unitário. Vem para cá. Porque no litisconsórcio unitário, os atos e as omissões de um podem beneficiar os outros. Não prejudicar, mas podem beneficiar. Particularmente não gosto muito dessa redação, porque passa uma impressão falsa, a meu ver, de que apenas no litisconsórcio unitário é que o que um faz em seu favor pode beneficiar o outro. E não é assim. No litisconsórcio simples, é possível também que o que um réu, por exemplo, faça, beneficie o outro. Olhem exemplos a seguir comigo de situações onde o que um litisconsórcio faz, beneficia o outro. E isso independentemente do regime de litisconsórcio, se é simples ou unitário. Vem comigo. Por exemplo, o artigo 345 do CPC fala que a revelia não produz o seu efeito material, que é a presunção de veracidade dos fatos, se, havendo litisconsórcio, algum dos litisconsórcios contestar a ação. Então tá aí, tá vendo?
pouco importa, gente, se é litisconsórcio pouco importa se é litisconsórcio simples ou unitário. Se a defesa trazida por um réu puder beneficiar o outro, você então vai afastar a presunção de veracidade com relação a esse outro. Quer outro exemplo? Aqui comigo. Artigo 1005. Recurso. O recurso interposto por um dos litisconsortes, aqui, a todos aproveita, a menos que seus interesses sejam distintos ou opostos. Então vejam, leva isso para a prova. Segundo o CPC, se eu tenho um litisconsórcio unitário, eles não são tão independentes assim. Não há um regime de autonomia assim. Porque o que um faz pode beneficiar o outro. Mas cá para nós, tá? É bem verdade que qualquer que seja o regime de litisconsórcio, seja simples, seja unitário, o que um faz pode sim beneficiar o outro. Tá bom? Dá uma olhadinha nessa questão aqui. Certo ou errado? No caso de litisconsórcio unitário, a independência da atividade dos litisconsortes é plena, gente? Não, né? No caso de litisconsórcio unitário, segundo o próprio CPC, existe uma relação entre os litisconsortes que permite com que os atos praticados por um beneficiem os outros. Tá ok? Então cuidado com isso, com o que eu encerro o tema litisconsórcio. E como cereja desse bolo, como de costume, vamos fazer a questão final do assunto? Está na tela. 2019, MP do Paraná. Sobre a disciplina do litisconsórcio, eles querem a incorreta. Letra A. Uma das hipóteses para a formação do litisconsórcio é a ocorrência, ó quem está aqui, da afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito. Certa. Eu só complementaria que essa é uma das hipóteses para a formação do litisconsórcio facultativo. Deixa eu ver a letra B. A distribuição de petição inicial que não indica todos os réus em litisconsórcio passivo necessário é causa para imediata extinção do processo. Já vimos que não. O juiz vai abrir prazo para o autor compor o polo passivo. C. Então vai estar tudo certo agora, né? Limitação do litisconsórcio facultativo, seja na fase de conhecimento, na liquidação de sentença, na execução, quando houver prejuízo à celeridade ou à ampla defesa, ou à própria execução, certinho. D. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme. Beleza? E a letra E é o tema que acabamos de ver, né? Os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte contrária como litigantes distintos, salvo no litisconsórcio unitário, quando os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas poderão beneficiá-los. Ok? Com o que a gente encerra o tema litisconsórcio e usa os 10 minutinhos finais desse nosso encontro para falar de intervenção de terceiros. Intervenção de terceiros. Um tema que no CPC se encontra nos artigos 119 a 138. Muito bem. Primeiro cuidado que a gente tem que ter, pessoal, eu acho que é comparar, né, as modalidades de intervenção de terceiros do CPC de 73 com o CPC de 2015. Eles estão sempre cobrando isso, como eu vou te mostrar. No CPC de 73, pessoal, nós tínhamos 5 modalidades de intervenção de terceiro. Primeira, a assistência. Segunda, a denunciação da lide. Assistência, denunciação da lide. Terceira,
chamamento ao processo, chamamento ao processo, assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, a nomeação à autoria e a oposição. Assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, nomeação à autoria e a oposição. O que o Código de 2015 fez? Mudou, né? Manteve o número de denunciações de intervenções de terceiro, 5. Manteve a assistência, manteve a denunciação da lide, manteve o chamamento ao processo. Então até aqui tudo igual. Só que, primeiro, o Código de 2015 tirou a nomeação à autoria e transformou a oposição num procedimento especial. Então, primeiramente, o Código de 2015 excluiu a nomeação à autoria como modalidade de intervenção de terceiro e pegou a oposição e jogou lá para o capítulo dos procedimentos especiais. E introduziu duas novas. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. Então, repito. O CPC de 2015. Eita. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Deixa eu achar aqui de novo para você. Aqui. CPC de 2015. Primeiro, ele acabou com a nomeação à autoria e jogou a oposição para o rol dos procedimentos especiais. E introduziu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae, que é sobre o que nós vamos falar. Mas só com base nisso você já responderia a algumas questões, como por exemplo essa aqui. São formas de intervenção de terceiros do Código, exceto assistência, ok? Nomeação, autoria, não, né? Acabamos de ver. Chamamento ao processo e IDPJ, não é isso? Então, às vezes, só de lembrar as modalidades de intervenção de terceiros já nos ajuda. E aí, dito isso, a gente vai começar a falar das espécies de intervenção de terceiros, iniciando pela assistência. Então, nesses minutinhos finais, eu quero que você pelo menos entenda o cabimento dessa modalidade de intervenção de terceiros, que é a assistência, artigos 119 a 124. Vamos nessa? Primeiramente, pessoal, quando se fala em assistência, você vai lembrar de uma intervenção de terceiro, em que o terceiro, ele tem interesse jurídico no sucesso de uma das partes. Assistência é quando um terceiro tem interesse jurídico no sucesso de uma das partes. A palavra mais importante dessa frase é essa aqui: interesse jurídico. Um terceiro, para poder intervir como assistente, ele tem que ter o chamado interesse jurídico. O que significa ter interesse jurídico? Vem comigo.
Aqui o STJ diz assim: a assistência exige a demonstração do interesse jurídico. Aí ele vai dizer o que é isso. Interesse jurídico é aquele aferível pela potencialidade da decisão causar prejuízo juridicamente relevante ao direito daquele que pretende intervir. A decisão a ser proferida no processo entre A e B pode me atingir? Ela pode me trazer esse prejuízo juridicamente relevante? Se uma decisão a ser proferida num processo entre A e B puder me trazer prejuízo juridicamente relevante, e é claro que a gente vai dar vários exemplos disso, eu posso intervir como assistente. O que eu não posso, em hipótese alguma, é intervir sob a alegação de que eu tenho interesses outros, como interesse afetivo, interesse econômico, porque eu acho que a parte vai ficar mais pobre e aí talvez ela não pague o que ela me deve, interesse sentimental, vem comigo. Por isso que ele continua assim, ó. Não basta para ser assistente mero interesse econômico, mero interesse moral, mero interesse corporativo. Não basta mero interesse econômico, mero interesse moral ou mero interesse corporativo. Eu não posso pedir para intervir como assistente porque o meu pai é réu num processo e eu quero o sucesso dele. Não, isso é um interesse meramente moral. Eu não posso intervir num processo em que um advogado é réu porque eu tenho interesse no sucesso do advogado, porque isso vai fortalecer a classe. Isso é um interesse meramente corporativo. Eu tenho que ter interesse jurídico, entendido como aquele que pode trazer, naquela decisão, um prejuízo juridicamente aferível para o meu caso. É claro que quando a gente diz isso, quando a gente diz que a parte não pode ter, o terceiro não pode ter interesse meramente econômico, claro que isso não impede que o interesse jurídico dele tenha repercussões econômicas. Como, por exemplo, imagine que eu sou... Vem cá comigo. Imagine que foi proposta uma ação de um locador contra um locatário. Essa ação é uma ação de despejo. Essa ação é uma ação de despejo. Todavia, o locatário, pessoal, ele havia feito um contrato de sublocação com um terceiro, o terceiro sublocatário. Você concorda que o sublocatário tem total interesse jurídico no sucesso desse réu aqui, ó? Porque se o locatário perder, gente, quem vai sofrer efeitos diretos e imediatos dessa sentença é o sublocatário. Então, o sublocatário, nesse caso, tem interesse jurídico. Volta comigo. Porque existe uma potencialidade da decisão lhe causar prejuízo juridicamente relevante. Ele não tem um interesse meramente econômico, moral ou corporativo. Ele tem um interesse jurídico no sucesso da parte, que nesse caso é o locatário. Repito, porque a potencialidade do provimento lhe causar prejuízo juridicamente relevante. Mas como eu vinha dizendo, isso não quer dizer que o interesse jurídico seja completamente dissociado de um interesse, de uma preocupação econômica. Porque é claro que nesse caso, o sublocatário tem uma preocupação econômica, porque ele vai ter que procurar outro lugar para morar. Mas o que justifica o seu ingresso como assistente é esse interesse jurídico. Saber que a decisão a ser proferida neste processo vai lhe causar um prejuízo jurídico. Veja comigo na tela. Por isso que o STJ lembra. O interesse jurídico pode vir acompanhado de alguma repercussão econômica, como é o caso do sublocatário. Mas essa circunstância
não tem necessariamente o condão de desnaturar o interesse jurídico. O que eu quero deixar claro, pessoal, é que o que justifica a assistência é o interesse jurídico, ainda que, como ele disse, esse interesse jurídico possa estar acompanhado de alguma repercussão econômica, como é o caso do locatário, que vai ter que desembolsar dinheiro para fazer outro contrato, outro aluguel, outra casa. Estando claro, ainda que no início, razoavelmente, o que é o interesse jurídico que justifica o ingresso de um assistente, na aula que vem a gente volta desse tema e conclui não só ele, como as outras 4 modalidades de intervenção de terceiros. Valeu? Um abraço a todos, até a próxima.